Olá, pessoal. Hoje vamos dar início às nossas aulas sobre teorias linguísticas. Eu me chamo professor Samuel e eu vou estar com vocês durante essas aulas. Então eu quero falar hoje então sobre essa questão da linguagem, língua e linguística, que é justamente os conteúdos do nosso primeiro módulo. Nosso primeiro módulo chama a linguagem e seu uso. E os conteúdos desse módulo, então, é linguagem, língua e linguística. Eu quero começar, então, com essa pequena citação que diz assim: o fascínio que a linguagem sempre exerceu sobre o homem vem desse poder que permite não só nomear, criar, transformar o universo real, mas também possibilita trocar experiências, falar sobre o que existiu, poderá vir a existir e até mesmo imaginar o que não precisa nem pode existir. A linguagem verbal é, então, a matéria do pensamento e o veículo da comunicação social. Então, pessoal, a linguagem sempre foi muito importante na história do homem, né? Então, sempre que nós temos os mitos de origem, as mitologias de origem dos grandes povos e tal, que contam o surgimento desse povo, como surgiu ali as principais matérias-primas também para o desenvolvimento desse povo, geralmente se tem também algum mito que conta a origem da língua, a origem da linguagem daquele povo. Por quê? Porque a língua faz parte da história de um povo, de uma dada comunidade. Não há como separar, não é, a criação de uma dada comunidade e a sua língua. Então, o ser humano, como nós entendemos o ser humano hoje como um ser social, um ser que vive em comunidade, ele é concomitante à questão da linguagem. Não há sociedade sem língua e não há língua sem sociedade, né? Sem comunidade. As duas coisas estão atreladas. A história do ser humano e da sociedade e a história da língua são duas coisas que caminham junto, não há como separar. E como nós vimos, então, nessa citação, a linguagem tem, digamos assim, principalmente essas duas funções, né? Ela tanto serve para organizar o nosso universo à nossa volta, organizar o real, dar sentido para as coisas que estão ao nosso lado, como também é esse veículo da comunicação social, é o que nos permite, né, trocarmos experiências, é o que nos permite interagirmos uns com os outros, colaborarmos uns com os outros. Então, sem a língua, realmente não era possível, não seria possível a vida em sociedade, a vida em comunidade. Então vamos fazer uma pequena introdução sobre a história da língua, né? A história da linguagem e dos estudos sobre a linguagem. Um breve estudo da linguagem, nós vemos lá que os primeiros estudos sobre a linguagem começam desde lá da antiguidade. Nós temos essa uma das primeiras datas, um dos primeiros estudos mais, digamos assim, sistemáticos, que é lá em Panini, no quarto século antes de Cristo, que tinha uma motivação religiosa, né? Então, se estudou a linguagem, se produziu uma espécie de gramática para traduzir e preservar os textos sagrados, né? Então, tinha essa motivação religiosa. Essa data, quarto século antes de Cristo, essa é uma data, digamos assim, que pensa o estudo da linguagem, principalmente a partir desse paradigma mais científico, né? Obviamente, mas nós sabemos que os estudos da linguagem é bem anterior a isso, né? Então, se nós pegamos todos os grandes mitos antigos, né? Ou seja, o que nós temos presente na Bíblia, como o Gênesis, por exemplo, seja lá o mito de Gilgamesh, por exemplo, nós temos textos bem mais antigos que isso, né? Ainda que remontam lá aos antigos babilônicos, ao antigo Egito, que já existia, então, digamos assim, grupos ali, sacerdotes que cuidavam de textos sagrados. Então, eles tinham que estudar essa linguagem, tinham que, digamos assim, colocar ali algumas regras para a melhor interpretação daquele texto sagrado, que mantivesse, digamos assim, uma certa ortodoxia da leitura daqueles textos sagrados e por aí em diante. Então, é como eu falei, né, o estudo da linguagem em si, ele acaba sendo, digamos assim, concomitante à própria história do homem, né? Então, essa data do quarto século antes de Cristo é um registro mais preciso que nós temos e de um estudo que segue uma metodologia mais próxima, digamos assim, do que os estudos mais científicos hoje da linguística, né? Mas é bem mais antigos que isso, né? Então, começa-se lá esses estudos sobre a linguagem lá na Grécia Antiga, também quarto século antes de Cristo. Nós temos ali também Platão, né, lá no texto do Crátiga, por exemplo, ele discute essa relação entre a palavra, né, e o mundo, né, como que
essa palavra nomeia o mundo, então ele já pensava nessa relação entre a palavra e o sentido e o conceito atribuído àquela palavra, ou o conceito ao qual aquela palavra se refere, se havia ali uma relação necessária entre a palavra em si e o objeto que ela nomeava, ou se era pura convenção, se era uma questão realmente de convenção social. Então, essa discussão que nós vamos ver lá na frente no Saussure, na fundação da linguística moderna, já existia, por exemplo, lá em Platão, no Crátilo, né, um dos primeiros textos que temos essa discussão. Já em Aristóteles, nós temos uma análise mais estrutural da língua, né? Então, digamos assim que Aristóteles procurava, digamos assim, demonstrar como a palavra se decompõe, por exemplo, quais as formas que nós utilizamos para compor uma palavra, uma frase, por aí em diante, né? Então, Aristóteles é aquele que dá os primeiros passos para uma análise mais estrutural da linguagem, né? Então, era digamos assim, uma maneira de olhar para a linguagem diferente de Platão, né? Já lá no século XVI, né, já ali nós temos muitos estudos, né, ali da fundação a época da hermenêutica bíblica, por exemplo, né, em que você tem toda uma escola, né, no período ali da escolástica, por exemplo, você tem toda uma escola de interpretação dos textos sagrados, que procura então traduzir e interpretar os textos sagrados no Ocidente, especificamente a Bíblia, por exemplo, né, mas com esse intuito, digamos assim, com esse objetivo de preservar uma dada tradição de leitura desses textos, né? Então já existia esses estudos que tinham também essa inclinação a esses objetivos mais em relação ao discurso religioso, né? Século XVII, século XVIII começa a pensar em princípios universais para a análise linguística, né? Pensando nessa ideia ali que nasce lá com a gramática de Porto Real, né? Trabalha com a noção de que a linguagem e a língua é algo da espécie humana. Então, se é algo da espécie humana, é algo que está baseado na razão, no conceito de razão. Então, existe uma razão da espécie, existe uma razão da humanidade. Então, se existe uma razão da humanidade, então os princípios dessa razão, que de certa forma então seriam os mesmos para qualquer ser humano, então da mesma maneira poderíamos pensar em os mesmos princípios para todas as línguas, né? Por isso, princípios universais para a elaboração, para a estruturação de qualquer língua, né? Então a gramática de Porto Real é esse estudo mais filosófico, né, que pensava nessa lógica de princípios universais, né, para todas as línguas, atrelando sempre a linguagem à razão, essa ideia de uma certa racionalidade. Continuando aí, já no século XIX, né, tem aí o chamado método histórico para o estudo das línguas, né? O grande nome desse período vai ser do Franz Bopp, né, que ele vai trabalhar com essa lógica de uma gramática comparada e uma linguística histórica, né? Com o Franz Bopp se consegue, ele vai fazer um estudo, melhor dizendo, ele vai fazer um estudo do sistema de conjugação do sânscrito, né? E a partir do qual ele então vai comparar o sânscrito com outras línguas à procura de um certo denominador comum entre essas línguas, né? Então, essa citação aqui vai nos dar um pouco essa ideia, né? O estudo comparativo das línguas vai evidenciar o fato de que as línguas se transformam com o tempo, independente da vontade dos homens, seguindo uma necessidade própria da língua e manifestando-se de forma regular. O que o Franz Bopp vai demonstrar nos estudos dele é que as línguas evoluem, né? Digamos assim, faz parte, né, vamos dizer, natural da linguagem que ela evolua de uma língua para outra. Então ele vai justamente comparar esses vários estágios da evolução de uma língua. Então, por exemplo, em relação ao nosso português, você tem lá, né, que ela é uma língua latina, então ela vem do latim, depois surge ali o galego-português, depois há essa separação ali do galego-português para a língua galega, falada ali na região da Galícia, né, onde hoje é a Espanha, e o português, que vai ser falado ali nessa parte da Península Ibérica ali, que é onde é Portugal. Então ele vai fazer essa análise que vai mostrar essas filiações entre uma língua e outra, como que uma língua evolui para outra. Então, como eu dei esse exemplo, né? Então do latim para o galego-português, do galego-português para o português. E aí você consegue traçar essa linha evolutiva aí da língua, né? Então o objetivo dele era isso, era encontrar essas filiações, né? E, digamos assim,
pensar na lógica de famílias linguísticas. Então tem a família do latim, tem a família do saxão, das línguas saxônicas, que vai dar origem ao inglês, por aí em diante. Vai ter lá a família das línguas germânicas, por exemplo, né, de onde vem o alemão, o austríaco, por aí em diante. Então ele vai aglutinar, digamos assim, as línguas nessas famílias, vai mostrando os traços em comum entre elas e como que elas evoluíram de uma língua de origem para depois várias outras línguas, né? Então esse era o método histórico de análise linguística. Já no século XX, né, vai ser o grande marco da fundação da linguística moderna, né, com um linguista suíço lá de Genebra, né, professor lá de Genebra, o Ferdinand Saussure, que vai ser, digamos assim, depois da morte dele, que os alunos dele, né, Bailey, vai publicar ali, baseado nas anotações das aulas que ele dava, eles vão lançar o livro chamado Curso de Linguística Geral, que é o livro, o marco fundador, digamos assim, da linguística moderna. Já no Saussure, então, nesse livro, né, lançado pelos alunos dele, ele vai tentar, esse é o principal objetivo do livro, né, digamos assim, instituir uma ciência nos mesmos moldes das ciências naturais, né, pensando que as duas grandes ciências da época eram então ali a física, né, que o livro é publicado ali um pouco depois do chamado Ano Miraculoso do Einstein, né, que é 1905. Então a física surge ali como grande ciência, um pouco antes a biologia também, por causa do Charles Darwin, né, já havia se consolidado como um dos grandes ramos da ciência. Então tem essas duas grandes disciplinas científicas, biologia e física, que fundam então ali as ciências naturais, e ele vai procurar então criar uma ciência da linguagem a partir dessa mesma lógica. Então, o método científico supõe que a observação dos fatos seja anterior ao estabelecimento de uma hipótese, que os fatos observados sejam examinados sistematicamente mediante experimentação e uma teoria adequada. Ele vai procurar dessa cientificidade às ciências da linguagem. E para isso, então, ele vai procurar enquadrar essa ciência da linguagem, né, dentro de uma ideia de uma certa objetividade, e procura observar os fatos linguísticos. Assim como a física, assim como a biologia, tem lá os seus fatos científicos, né? A física lá os fenômenos físicos, a biologia os fenômenos da produção e da recriação da vida, por aí em diante. Então, ele vai procurar quais que são esses fenômenos linguísticos, né? Esses fatos linguísticos que formulam, elaboram a linguagem humana e a língua humana. Continuando aí, nós temos, né, lá já no Saussure, então, nos estudos do Saussure, ele vai pensar em dois tipos de linguagem no primeiro momento. Há uma linguagem verbal e uma não verbal, né? Porque ele vai pensar aí na linguagem uma ideia mais geral, depois a nossa língua, a língua verbal, como algo mais específico dentro desse campo que é a linguagem. Então ele fala lá, a linguagem ela é heteróclita e multifacetada, pois abrange vários domínios. É ao mesmo tempo física, fisiológica e psíquica. Pertence ao domínio individual e social. Não se deixa classificar em nenhuma categoria de fatos humanos, pois não se sabe como inferir sua unidade. Essa é a problemática que eu tinha diante dele ao procurar um método mais científico para o estudo da linguagem. Ou seja, a linguagem é algo muito amplo, é algo atravessado por vários fatores, e quando se pensa numa disciplina científica, essa disciplina tem que ter muito bem recortado qual que é o seu objeto de análise. E esse objeto, chamado linguagem, como diz o Saussure aqui, ele é praticamente impossível de ser recortado como um objeto em que se pode analisar a partir de uma dada teoria que consiga, digamos assim, exaurir, que consiga explicar todo o funcionamento desse objeto. Então, por isso, você vai pensar em um outro objeto que não seja necessariamente essa definição que ele dá aqui de linguagem. Então, ele vai pensar na língua, a língua como esse objeto, então. Então, a língua é uma parte essencial da linguagem, é um produto social da faculdade da linguagem e um conjunto de convenções necessárias adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos. Então, olha aí, ele pensa na linguagem, então, como uma capacidade do ser humano, né, como uma faculdade, que aí tem toda uma questão psíquica, né, uma questão mental, uma questão biológica do aparelho fonador, né, tudo aquilo que nós necessitamos para conseguir falar, né, o nariz, nossa boca, nossas cordas vocais, nossa garganta, então toda que na linguística chama de aparelho fonador, que é digamos assim, um aparato biológico. Então você tem tudo isso que
permite que o ser humano produza uma linguagem. Mas a linguagem em si, toda essa questão, essa faculdade de produção da linguagem, né, que tem a ver então com essa questão biológica, mas também com essa questão mental, de como elaboramos, né, os conceitos aqui no nosso cérebro e por aí em diante, ele vai falar isso não é passível de ser recortado como um objeto verdadeiramente científico para a linguística. Por isso, então, ele vai delimitar a língua. E aí, língua pensando, então, principalmente na língua verbal, né? Nessa capacidade que o ser humano tem de associar um dado som, como a palavra mar, por exemplo, e um conceito que se refere a esse som. Então, o mar que existe lá no mundo real, eu tenho um som, que é o som do nosso português mar, e eu associo esse som a esse objeto do real, ou a esse conceito, essa ideia que eu tenho desse objeto real. Então é isso que ele vai estudar, a língua, só isso, e não todas essas outras questões, tem outros aspectos envolvidos, né? Continuando aí, ele vai definir então a língua como conjunto de signos, né? Unidades que se relacionam organizadamente dentro de um todo. Então, a língua é esse conjunto de signos. Quando nós pensamos em signos, a grosso modo, para ficar mais claro nessa aula, né, depois nós vamos fazer essa distinção nas próximas aulas, onde vamos tratar da teoria dos signos, mas, por enquanto, nós podemos pensar, então, no signo como uma palavra, por exemplo, uma palavra sendo um signo. Então, a língua seria esse conjunto dessas palavras e como que essas palavras se relacionam entre si para formar o todo dessa nossa língua, né? E aí, então, ele vai fazer algumas distinções para poder recortar melhor o objeto da linguística. Então, nós temos a distinção entre linguagem, língua e fala, né? Então, a distinção entre linguagem e língua eu já falei. Então, linguagem é essa coisa mais geral, não é, que inclusive pode ser outras linguagens. Então nós podemos produzir sentidos, né, a partir de imagens, né, a partir de objetos, como na arte, por exemplo, a partir de movimentos, como na dança e por aí em diante. Então nós podemos produzir vários tipos de linguagem, mas dentro desses tipos de linguagem nós temos uma linguagem específica, melhor dizendo, que é a nossa língua, que é a língua verbal, que é essa relação entre som e conceitos, né, entre vários sons e vários conceitos, né? E ele então vai procurar estudar a língua como objeto da sua ciência. E além da língua, nós temos a fala, né? A fala ele vai falar que a fala é um ato individual, resulta das combinações feitas pelo sujeito falante, utilizando o código da língua, expressa-se pelos mecanismos psicofísicos, né, atos de fonação, necessário à produção dessas combinações. Então a língua em si não é os próprios processos de produção da língua, como que a nossa língua toca o céu da boca, por exemplo, só um exemplo, né, para produzir um determinado som. Então, a língua em si não é esses processos, né, mas a língua é como que se combina um signo e outro, por exemplo, para formar uma palavra e para formar um conceito, né? Então, essas relações que existem no interior da própria língua. Então, por isso, a língua para ele é um sistema, onde essas várias partes se relacionam para formar um todo coeso e unificado. Então, daí então surge o estruturalismo, né, que justamente a partir dos fundamentos de Saussure, que considerava aí o princípio da imanência linguística e a teoria do valor. Imanência linguística, essa questão de estudar a língua em si, excluindo, digamos assim, ou não levando em conta fatores externos a ela. Então, se estuda a própria estrutura da língua. Então, como que por exemplo, um exemplo, como que na língua portuguesa, por exemplo, por que o som do M, por exemplo, no meio da palavra só vem antes de P e B e não vem antes de outros sons? Em relação a outros sons, nós utilizamos o som que é registrado ali pelo N, né? Então nós usamos o N nos mais variados contextos e utilizamos o M sempre antes de P e B, por exemplo. Uma regrinha que nós lembramos lá do português, lá do nosso ensino médio, por em diante, né? Então, M antes de P e B e N nos outros contextos. Então, isso é estrutura. O porquê disso? Por que o M tem que ser só antes de P e B e o N vai ser nas outras ocasiões? Então, a estrutura da língua é isso. Essas regras de combinação entre os vários elementos no interior de uma dada língua. E a teoria do valor é justamente também essa mesma lógica dessas combinações, né? Quando ele fala na teoria do valor, lá só se fala que na língua só existe oposições, ou seja, um elemento está sempre em oposição ao outro. E é assim que se define as relações no interior do sistema. Então, por exemplo, o N se define,
nesse exemplo que eu dei, em oposição ao M. Então, onde eu não posso pôr M, eu vou pôr N. Ou onde eu não posso pôr o N, eu vou colocar o M. Ou seja, esses dois fonemas e morfemas aqui, eles estão numa relação de oposição entre um ou outro, né? Ou seja, o M é algo onde não vai o N, e o N é algo onde não vai o M. Então, essas relações de oposição entre um elemento e outro que formam a regra, que formam a estrutura de toda a língua. Essa é a ideia mais básica, digamos assim, no interior do estruturalismo, né? Isso aqui eu vou passar grosso modo, né? Mas assim, no nosso texto base da Margarida Petter, lá no livro Introdução à Linguística, do Fiorin, ela cita lá, por exemplo, citando outro linguista, que é o Benveniste, que fala sobre esse assunto, a linguagem das abelhas, né? Então, que nesse estudo do Carl von Frisch, lá, por exemplo, ele mostra como que existe uma linguagem das abelhas, por exemplo, onde uma abelha consegue transmitir para a sua colmeia onde tem o néctar lá, para que elas possam ir lá buscar esse néctar para produzir o mel. Então, essa linguagem delas é bastante precisa, né? Porque através de uma dança, ora uma dança em círculo, ora uma dança em forma de 8, ele estuda toda a forma dessa dança, por exemplo. Essa abelha que vem trazer a notícia, ela consegue trazer informação da distância e da direção em que aquele alimento está. Tem uma linguagem bem precisa, mas é justamente por isso que o Saussure faz a distinção, não é? Entre a linguagem e a língua, porque essa linguagem específica, por exemplo, das abelhas não seria um objeto da linguística. O objeto da linguística é a língua verbal, que tem as suas particularidades. E a principal particularidade, que no caso o Benveniste, que é um estruturalista também, vai apontar em relação à língua verbal, é que ela pode ser decomposta em várias partes. Então, por exemplo, se eu pego a palavra água, né? Então eu consigo decompor essa palavra e consigo extrair um radical, e a partir desse radical eu consigo, digamos assim, combinar outros elementos com esse radical e produzir outras palavras, produzir outros sentidos. Então, a nossa língua, ela é a principal característica dela é isso, que você consegue decompor ela em várias partes, e essas partes se relacionam entre si para formar outras palavras, e daí por diante, quando eu vou para o nível da frase, são palavras que se combinam também para formar a frase, e por aí em diante. Então, a nossa linguagem, você consegue decompor ela em partes e consegue perceber quais são as regras para a combinação dessas partes. E justamente isso é a estrutura, isso é a língua, né? Essa combinação aí entre os elementos, ou as regras de combinação desses elementos. Então, voltando aqui novamente, na verdade, continuando aí no Saussure, no estruturalismo aí, ele vai falar então de uma ciência dos signos, né? Então haveria uma ciência geral para o estudo dos signos, né? Que o Saussure vai chamar de semiologia, o Peirce vai chamar de semiótica, que seria uma ciência que estudaria todos os signos artísticos, né? A música, que é um conjunto de signos musicais, né? E por aí em diante. Então, você tem essa semiologia ou semiótica, que estuda os signos em particular, e a linguística, então, que estuda um tipo específico de signo, né? Que vai ser basicamente o nosso signo verbal, o nosso signo oral, né? Então, a linguística, digamos assim, que nós estudamos, esse ramo da ciência chamado linguística, ele é um ramo que está dentro desse outro ramo maior, ou dessa ciência maior, que seria a ciência geral dos signos, a semiologia ou semiótica, né? E dentro dessa ciência geral dos signos estaria a linguística, que estuda um tipo específico de signo, ou que é o signo verbal, que é o signo das nossas falas, né? Das nossas línguas naturais, e que, segundo ele, né, e assim que todos nós entendemos, seria justamente digamos assim, o sistema sígnico mais desenvolvido e mais avançado, né? Porque é aquele que realmente permitiu, em toda essa história da humanidade, que ela fosse progredindo, que ela fosse evoluindo, né? E é a língua que permite isso também, né? A língua é quem permite essa associação entre os seres humanos em comunidades, em sociedades, e a partir daí nós vamos avançando e por aí em diante. Às vezes, em alguns casos, retrocedendo também, mas só é possível tudo isso a partir da lógica da língua, né? Da língua que nos agrega, que formam as nossas comunidades. Então, estudos linguísticos e aprendizado de línguas, né? A linguística,
como ciência, ela não se confunde com o aprendizado de uma língua específica. Aprender português, aprender inglês, aprender francês e por aí em diante, né? A linguística ela é uma ciência geral, né? Ela então estuda como que as línguas funcionam, como que determinadas línguas funcionam, comparam, né? Pode comparar, por exemplo, a estrutura de uma língua com a estrutura da outra. Então é por isso que ele vai dizer aí, ó, o linguista procura descobrir como a linguagem funciona por meio do estudo de línguas específicas, considerando a língua como um objeto de estudo que deve ser examinado empiricamente dentro de seus próprios termos. Então, as línguas particulares, as línguas específicas, elas são a matéria de estudo do linguista, mas o linguista é aquele que pode falar do funcionamento de várias línguas, né? Mesmo que ele não conheça todas elas, no sentido de falar fluentemente todas elas, mas ele pode falar do funcionamento, digamos assim, de diferentes línguas, porque a linguística seria essa lógica de um funcionamento geral da língua, ou de como funcionam as línguas naturais que o ser humano produz. E dentro da linguística, então, existe aí, né, alguns critérios para essa ciência, né? Então, os critérios aí de coleta, organização, seleção e análise dos dados linguísticos obedecem aos princípios de uma teoria linguística expressamente formulada para esse fim. Aqui nós temos uma citação clássica do Saussure, né? Outra sem ser essa que eu coloquei, que é quando ele diz que o ponto de vista cria o objeto, né? Ou seja, é a partir da teoria, por exemplo, no caso do Saussure, do estruturalismo, por exemplo, que se define o objeto da língua, da linguística, que se define como deve se estudar essa língua, por exemplo, né? Então, ou seja, é a partir da teoria que você pesquisa uma dada língua. Então, nisso, por exemplo, entra a questão da diferença entre a metodologia anterior, por exemplo, que era o método histórico, né? Como eu dei o exemplo lá do Franz Bopp, que vai estudar a evolução das línguas, e esse método da linguística que vai procurar ver a estrutura da língua, vai procurar ver essas regras de combinação entre os elementos no interior da língua. Então, são diferentes. Então, por exemplo, quanto que a linguística histórica, a linguística anterior, ela vai produzir lá, por exemplo, o conhecimento que vai falar que existe uma língua primitiva, digamos assim, uma língua primeira, a partir do qual todas as outras línguas europeias surgiram, que eles vão chamar de proto-indo-europeu. Então tinha lá o proto-indo-europeu, desse proto-indo-europeu surgiu o indo-europeu, e desse indo-europeu foi surgindo as outras línguas europeias. Então esse é um conhecimento produzido pela linguística histórica. Já na linguística moderna, a partir do Saussure, por exemplo, vai surgir os postulados a respeito da fonética e da fonologia. Por exemplo, a fonologia vai falar como que se dá as relações entre os sons para formar determinados signos, determinadas palavras em determinada língua. Vai surgir a sintaxe, né? Ou seja, as regras de combinação para as formações das frases em uma determinada língua, a formação das orações em uma determinada língua. Então, tá vendo? Então, são teorias diferentes, por causa de teorias diferentes, vão se produzir conhecimentos diferentes, porque você olha de forma diferente para o objeto e daí surge, né, um conhecimento diferente. Então, essa que é a ideia dele. Então, é a teoria que vai acabar definindo como que esse estudo vai se desenvolver. E a partir daí nós vamos ter o surgimento de várias linguísticas, né? Então, tem a linguística geral e a linguística descritiva. A linguística geral é essa mais teórica, que procura, digamos assim, princípios universais para as línguas, do funcionamento das línguas. A linguística descritiva é aquela que vai descrever uma determinada língua em particular, como que aquela língua funciona, quais são os mecanismos de funcionamento daquela língua. A linguística teórica, que é bem parecida com a lógica da linguística geral. E nós vamos ter também algumas relações interdisciplinares, a partir do qual vai surgir outros ramos da linguística. Então, a etnolinguística, que vai procurar ver as relações entre língua e a cultura de um povo. Sociolinguística, relação entre a língua e as relações sociais entre a sociedade, digamos assim, língua e sociedade. Psicolinguística vai pensar, por exemplo, nos processos aqui psicofísicos para se aprender uma linguagem, como que nós adquirimos uma linguagem, né? Na nossa infância, como que se dá esse processo de aquisição de uma linguagem, por exemplo? Quais os mecanismos psicofísicos, né, que o nosso cérebro e tal faz uso para poder aprender uma determinada linguagem? Ainda desenvolvendo um pouco mais nessa linha, vai ter algo um pouco mais, digamos assim, mais ciência natural mesmo, que seria a neurolinguística, que vai procurar aqui estudar as relações sinápticas do nosso cérebro e tal, para a produção da linguagem, por aí em diante. Então, o que nós podemos ver é que a linguística, ela vai, né, dar
digamos assim, vai ser a matéria-prima para o desenvolvimento de várias outras ciências também, né? E no início lá da linguística, o estruturalismo foi justamente essa que foi chamada de ciência piloto, essa ciência que serviu de base para várias outras ciências dentro das ciências humanas. Então, a sociologia vai utilizar o aparato da linguística, né? A antropologia, vai surgir inclusive a antropologia estrutural, que tinha como uma das suas referências o Saussure, e por aí em diante, né? E além disso, é interessante também ver aqui essa diferença entre conceito de gramática e linguística. Basicamente, né, já a gente partindo para a conclusão da nossa aula aí, a gramática, os estudos gramáticos sempre trouxe uma perspectiva mais normativa da língua, ou seja, que não só descrevia o funcionamento de uma determinada língua, como também escrevia, digamos assim, o uso correto dessa língua. Qual o problema desse ponto de vista da gramática, né? Que, primeiramente, a gramática, ela sempre partiu, os estudos gramaticais, eles sempre partiu de um modelo da escrita, da língua escrita, sem fazer distinção de uma gramática da língua escrita e de uma gramática da língua falada. A partir da linguística, se começou a ver essa distinção e passou a se estudar, por exemplo, a língua falada e como que ela funciona de forma diferente da língua escrita. Elas não têm necessariamente as mesmas gramáticas, né? A mesma gramática, a língua falada e a língua escrita. E por uma questão de, digamos assim, de história, né? De princípio histórico, quase todos os grandes povos têm, primeiramente, a língua falada. E depois, num segundo momento, que se tem a produção de uma língua escrita. Então, na linguística, se priorizou o estudo dessa gramática da língua falada. Com isso surgiu a noção de que toda língua possui algumas variedades, né? Que vai depender do contexto de uso, por exemplo, e que a chamada norma padrão, aquela que é preconizada pela gramática, é só uma dessas variedades, ou uma dessas modalidades de uma determinada língua, e não é a única. Então, o linguista não está preocupado em prescrever, falar, não, você tem que usar essa língua, essa é a forma correta da língua. Não, o linguista está preocupado em descrever os vários mecanismos de utilização daquela língua, como que em vários momentos aquela língua, que é a língua da gramática, ela não é utilizada, por exemplo, e outras modalidades da língua vão ser utilizadas. E essa questão não é por isso que o linguista vai priorizar esses novos conceitos, né? Porque ao se estudar a língua, o que vai acontecer é que é assim que a língua funciona. Ou seja, ninguém utiliza o tempo todo só uma dada modalidade da língua. E só a modalidade que é a modalidade culta da língua, a modalidade padrão da língua. Ninguém, nem os mais cultos, utilizam o tempo todo a mesma modalidade da língua. Então, os linguistas estão preocupados em descrever o funcionamento dessa língua e justamente também como que ela funciona nessas adaptações, como dependendo de um determinado contexto, a língua se adapta e o falante se adapta ao contexto e utiliza uma modalidade mais formal, que seria a da gramática, por exemplo, a da norma culta, para determinados contextos, para determinados momentos, enquanto em momentos mais informais ele vai utilizar outra modalidade da língua, ele vai utilizar outras construções da língua, não é? Como, por exemplo, ninguém diz, por exemplo, no dia a dia, os meninos foram ao show, né? Ninguém repete o plural, por exemplo, essa marcação de plural em todos os elementos da frase, né? Então, no artigo, os, no substantivo, meninos, no verbo, foram. Ninguém repete essa marcação de plural em todos os elementos da frase. Geralmente, no dia a dia, se fala os meninos foi no show, ou os meninos foi no show. Quer dizer, você só, na gramática da língua falada, por exemplo, a marcação do plural é só no início da frase, por exemplo. E meio que se considera, digamos assim, na gramática da língua falada, que repetir essa mesma marcação seria uma espécie de redundância. Então, a linguística está preocupada em descrever esse funcionamento e não criar preconceitos para conduzir, digamos assim, uma determinada comunidade a utilizar apenas uma modalidade da língua. Então, há essa diferença, né? Então, uma coisa é o ponto de vista gramático, né? Gramatical, normativo, e outra coisa é o ponto de vista descritivo da linguística, que procura descrever a língua, como que ela funciona, o mecanismo de funcionamento da língua, porque ela é uma disciplina científica, assim como a física vai demonstrar lá como que se dá
o movimento da órbita da Terra, vai explicar como que esse movimento funciona. Então, da mesma maneira, a linguística vai explicar como que a nossa língua funciona. Quais são os mecanismos que nós utilizamos para colocar essa língua em funcionamento, para utilizá-la no dia a dia. Então, por isso que é uma perspectiva descritiva dos fenômenos, não de normatizar, falar qual uso que é o melhor uso, qual uso que é o mais correto. Então, essa que é a questão. Então, a linguística assume esse ponto de vista explicativo e não um ponto de vista normativo de como que a língua deveria ser. A linguística escreve como que a língua é, enquanto que a gramática procura, propor como que a língua deveria ser. A linguística não, é como que a língua é. Então, fechando aqui, nós voltamos para essa questão do caráter científico da linguística. Então, tudo isso, a partir principalmente ali do século XX, com a publicação do curso de Linguística Geral do SOCI, se procurou construir uma ciência a partir de métodos empíricos, ou seja, de métodos de observação, de olhar os fatos linguísticos de línguas específicas e procurando olhar isso com objetividade, procurando ver esse objeto em funcionamento e descrever esses mecanismos de funcionamento desse objeto da linguística que é a língua. Então, como referência dessa aula, nós temos aí o texto da Margarida Petter, que é Linguagem, Língua e Linguística, que está lá no livro do José Luiz Fiorin, Introdução à Linguística, Objetos Teóricos. Então, é isso por hoje e até mais, pessoal.